Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras do Guito. Como vocês estão? Aqui quem vos fala é Paulo Belo e no vídeo de hoje, pessoal, iremos tratar de uma modalidade de investimento que é bem difundida, bem conhecida entre as pessoas que investem na Bolsa de Valores, os FIIs. Fundo de Investimentos Imobiliários. O que são fundos de investimentos imobiliários? São fundos que a galera junta seu dinheiro e investe em determinados segmentos do ramo do setor imobiliário, como shoppings, hospitais, galpões logísticos, galpões industriais. Nessa modalidade, você acaba se tornando como se fosse um locatário de algumas empresas que pagam os aluguéis para os fundos e esses fundos acabam repassando para você esses aluguéis fracionados na forma de dividendos. Então você meio que pode ter um imóvel sem de fato ser dono dele. E ainda dentro dessa modalidade de investimento, eu listei 3 tipos de fundos nos quais são os mais comercializados na bolsa, que são os fundos de tijolos, os fundos de papel e os fundos de fundos, né? Como que funcionam os fundos de tijolos? Ele tem um viés de renda, numa grande maioria, que são de lajes corporativas, hospitais, shoppings, enfim, na sua grande maioria. Existem também dentro dos fundos de tijolos com viés de desenvolvimento. Então a construtora vai subsidiar a construção de um prédio novo, como se fosse. Tem alguns fundos também que podem estar construindo alojamentos para estudantes, então ele vai desenvolver esse imóvel ainda, então ele vai alocar esses recursos mais à frente, né? Esses fundos de tijolos com viés de desenvolvimento é um pouquinho mais arriscado, né? O fundo de papel com lastro imobiliário são os fundos que compram dívida imobiliária, né? Então a renda dele está atrelada a um CRI, por um exemplo, né? Que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, nessa modalidade, você não vai estar sócio de um imóvel ali diretamente, né? E os fundos de fundos. Então, esses fundos de fundos eles vão comprando e diversificando sua carteira com diversas modalidades de fundos. E esse fundos de fundos, né, que é FOF, né, ele pode ter acesso a alguns fundos que são só para investidor qualificado e você, como um CPF, você não teria a possibilidade de ter acesso a esse tipo de fundo imobiliário, o que acaba fazendo os fundos de fundos sendo bem atrativo aí, né? Ser um atrativo bem grande para a galera que não tem não é um investidor qualificado que eles falam. E quais são as vantagens de você estar investindo em um fundo imobiliário? Você não precisa ter muito capital, não precisa ser um investidor qualificado para estar comprando sua cota. Essa seria como a listagem de primeira vantagem. Um processo de compra e venda, ele sempre vai ser de maneira digital, né, através da sua corretora. Então, se você tiver um imóvel, por um exemplo, no seu nome, para você vender ele, é um pouco mais burocrático. Não estou falando que o fundo de imobiliário é bom ou ruim frente a ter um imóvel de fato. Estou falando as características de um FII, né? O ganho de capital você tem através do recebimento dos rendimentos, né, dos dividendos, ou pela valorização da cota, né? A gente sempre segue
aquele movimento de que um imóvel ele sempre vai valorizar, ele é um patrimônio. Então, não seria diferente para um fundo imobiliário. A liquidez dos fundos imobiliários, ela tem vindo numa crescente, ou seja, você vai conseguir negociar esse fundo de uma maneira muito mais rápida, porque tem bastante gente negociando eles na bolsa, tanto comprando quanto vendendo. Você pode vender fração dessas suas cotas que tiverem na sua carteira. Vamos supor, eu tenho 100 cotas de um determinado fundo. Eu posso vender uma, posso vender duas, posso vender a metade. Diferente se você tiver uma casa e você quiser vender um quarto da sua casa, você não vai conseguir, né? Você pode até fazer locar, mas vender de fato você não consegue, até porque pode ser um bem ali da família, então tem alguns parâmetros jurídicos que te impedem de fazer essa forma de negociação. O risco desse investimento, ele é diversificado, depende, varia de fundo para fundo, né? E a gestão desses fundos é uma gestão profissional, né? Diferente de você ter um imóvel que a gestão ali fica única e exclusivamente dependente de você, na gestão dos fundos são analistas de grandes bancos, grandes fundos e das corretoras que fazem a gestão desses fundos. Então ele vai analisar o que for melhor, o que está de acordo com o mercado e o que é melhor para o fundo. Então, pessoal, se você tiver esse tipo de investimento aí na sua carteira, comenta se você tem um fundo imobiliário, se tem, qual fundo, que mais para frente eu vou trazer mais conteúdo sobre fundos imobiliários, que é a modalidade na qual eu mais gosto. Eu gostaria também de pedir para que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, que vai me motivar muito a trazer esse tipo de conteúdo para você de uma forma mais assertiva e o mais simples possível. Fechou? Um grande abraço, tamo junto, Pipoco do Trovão, é nóis!